Título: Manejo florestal para a extração de madeira altera a oferta de espécies de árvores na Amazônia. Estudo feito em área de manejo em Paragominas, Pará, ao longo de 20 anos, mostrou que algumas espécies se tornam mais raras, como o ipê, e outras mais abundantes, como a embaúba. O manejo florestal para a extração de madeira causa distúrbios na floresta. Algumas árvores se tornam raras e outras proliferam mesmo empregando técnicas de impacto reduzido. O manejo de florestas tropicais para a extração de madeira no Brasil pode estar impactando a quantidade de algumas espécies de árvores. Algumas se tornam mais raras, como é o caso do ipê, Androanthus spp, que tem alto valor comercial, e outras ficam mais abundantes, como algumas espécies popularmente conhecidas como embaúba, Cecropia spp, comuns de áreas degradadas. O resultado faz parte de um trabalho de campo realizado por pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, da USP, no município de Paragominas, estado do Pará, durante 2 décadas. O manejo consiste em extrair comercialmente produtos da floresta com o mínimo de alteração em sua estrutura, para que posteriormente ela consiga se recuperar. O estudo é importante para entender o manejo de florestas tropicais com vistas a minimizar os impactos ambientais provocados por essa atividade comercial, explica a bióloga Rafaela Naves, uma das pesquisadoras que trabalha na análise dos dados dessa pesquisa. Desde a década de 1990, o Brasil vem adotando práticas de exploração de impacto reduzido para manejo de florestas. A legislação brasileira define critérios e parâmetros técnicos para a exploração da floresta e o descumprimento dessa lei é passível de punição, informa a bióloga ao Jornal da USP. A pesquisa buscou compreender a organização e a manutenção da biodiversidade dessas áreas legalmente exploradas, uma vez que a Amazônia é uma importante fonte de madeira para o Brasil e comércio exterior, relata. Um artigo sobre esse assunto, Tropical Forest Management Altered Abundances of Individual Tree Species but Not Diversity, será publicado na Forest Ecology and Management em novembro. Segundo o professor Edson Vidal, do Laboratório de Silvicultura Tropical, da ESALC, as indústrias madeireiras e as associações comunitárias que desejam fazer o manejo florestal precisam empregar técnicas que garantam a colheita cuidadosa das árvores. Antes de iniciar, é preciso fazer um levantamento das espécies existentes e aprovar um plano de manejo em órgão ambiental que estabelece 4 limites para controlar a intensidade da exploração. Esses limites levam em conta o diâmetro e a altura das árvores, o volume de extração. 10% das árvores de tamanho comercial devem ser deixadas em pé para servir de matrizes. E, para a proteção das espécies raras, não é permitido extrair se a densidade for inferior a 3 árvores de tamanho comercial por 100 hectares. Durante 20 anos, pesquisadores sob a coordenação do professor Edson Vidal acompanharam a regeneração da floresta em 2 áreas privadas, 5 e 25 hectares, cada, permanentemente demarcadas, onde foram efetuadas coletas periódicas de dados, 1994, 1998, 2000, 2006, 2009 e 2014, para avaliar os impactos decorrentes do manejo. Uma dessas áreas foi submetida ao manejo e a outra ficou intocada para controle e comparação com a área que tinha sido explorada. O trabalho teve início em 1993, considerado como ano zero, e quando também ambas as áreas foram avaliadas em seu estado original. Durante 20 anos, os pesquisadores acompanharam a regeneração da floresta em 2 áreas permanentemente demarcadas, onde foram efetuadas coletas periódicas de dados, 1994, 1998, 2000, 2006, 2009 e 2014, para avaliar os impactos decorrentes do manejo. As coletas ainda devem continuar ocorrendo, mas os dados já são utilizados para responder questões a partir de diferentes perspectivas, econômicas e biológicas. Em 2017, por exemplo, em seu doutorado, Rafaela fez um recorte e observou que, embora o manejo da floresta não afetasse a distribuição das espécies arbóreas e nem sua composição, impactava a quantidade de algumas espécies na região. Segundo a bióloga, essas constatações ficaram mais evidentes no levantamento de 2014.
Comparando os dados da área que houve manejo e a área controle, as espécies mais abundantes que surgiram nesse período foram as embaúbas, Cecropia spp. E duas árvores de menor porte com características arbustivas, a Vismia guianensis, Audo. Choisia birsonima erugo-sagot. Antes do manejo, elas não representavam nem 1% das árvores da floresta e 2 décadas depois passaram a ser 19%, diz. Rafaela diz que essas espécies são pioneiras e típicas de florestas tropicais e são comuns em clareiras e áreas degradadas, mas são ausentes ou raras em florestas primárias, mata intocada. Com relação ao decréscimo das árvores de interesse comercial, como o IP, Androanthus sp. e o Jatobá, Himenaia spp. Rafaela disse que o estudo concluiu que essas espécies acabaram se tornando mais raras pelo fato delas serem derrubadas para a captação da madeira. E como seu ciclo de vida é longo e de crescimento lento, podendo levar até 100 anos para se chegar à vida adulta, o período do estudo, 20 anos, não abarcou o ciclo total de vida delas, explica. Como as medidas consideravam 10 centímetros, cm, o diâmetro do tronco para a coleta de dados, poucos indivíduos de espécies comerciais tiveram tempo para alcançar esse tamanho, completa. A pesquisa foi financiada inicialmente pela US Agency for International Development, mais recentemente, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e Norwegian Research Council.